Para a gente definir o que é ciência e aquilo que não é ciência, de acordo com a filosofia da ciência, a gente define olhando para duas coisas, pensando em o que é ciência e como fazer ciência. Então, geralmente, as filosofias da ciência respondem essas duas perguntas de formas diferentes. E aí as margens daquilo que é científico, daquilo que não é, fica um pouco diferente. Então a gente tem as três formas de filosofia da ciência. A gente tem o Karl Popper com o falsificacionismo, que procura refutar hipóteses que você tem, e apenas aquelas hipóteses que não conseguir ser refutada é que seriam as hipóteses confiáveis para determinada pergunta. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no valor de P. A filosofia da ciência de Popper, ele pensa em o que é ciência a partir daquilo que nós podemos falsificar e em como fazer ciência a partir de tentar refutar sua pergunta ou sua hipótese, e aquilo que tiver um grau de confiança grande em que foi feito da melhor forma possível e que foi organizado da melhor forma possível é o que vai permanecer. Então a ideia dele de o que é ciência se baseia na falsificação de hipóteses. Qual é ciência? Aquilo que pode ser refutado e testado. Logo, religião e algum tipo de psicologia em que você não pode testar determinado tipo de conhecimento, aquilo não pode ser considerado ciência. É um conceito tão objetivo de o que é ciência que não dá margem à relatividade. A lógica de Popper é a seguinte: você tem uma pergunta que faz sentido, você vai tentar refutar essa pergunta e ver se essa é a melhor pergunta que pode ser feita, se ela é relevante. Depois você vai ter uma hipótese que você vai ver se essa hipótese faz sentido. Você vai ter uma previsão para essa hipótese, você vai, através de modelos na natureza, observar se sua previsão faz sentido e você tenta fazer a falsificação da sua hipótese. Ou seja, se sua hipótese sobreviver durante todo esse processo de refutação de valor de P, logo você achou a sua resposta para a sua pergunta e você achou uma hipótese que fez sentido. Então você tem críticas de Thomas Kuhn a isso. As críticas do Thomas Kuhn já foi respondida por Deborah Maio. Claro que eu me aproximo mais da visão do Karl Popper hoje em dia, embora eu também aceite algumas críticas e coisas que o Kuhn fala, mas o próprio Stephen Hawking, que é um dos maiores cientistas que era dessa década, morreu recentemente, e que ele escreve um livro chamado O Universo numa Casca de Nós, ele define ciência claramente como Popper, e até cita o falsificacionismo do Popper para definição de ciência, e isso lá na física. O Thomas Kuhn, ele é acusado de ser relativista, mas ele não procura tentar descrever como a ciência deve ser feita. A filosofia da ciência dele é mais para discutir o que é ciência. E ele é acusado de relativista porque ele define que cada área deve ter critérios do que é ciência diferente. Então, cada ciência vai ter um critério do que é ciência. Então, o que é ciência, segundo os critérios da biologia, pode não ser da física, pode não ser considerado em outra área, e assim sucessivamente. Então, você pode ter áreas que, de certa forma, ciência pode ser algo totalmente abstrato e que não seja nem testável. E você vê que a base dele é totalmente antirrealista. Então, ele defende critérios para definir o que é conhecimento em uma área de conhecimento. Na física, ele faz uma descrição da física, que ele descreve 5 critérios para ser ciência. Um trabalho precisa ser preciso, consistente, estar no escopo da física, ter simplicidade no trabalho e fecundidade, que seria reprodutibilidade dos dados e também, a partir de um conhecimento, ser gerado outros conhecimentos daquilo que foi produzido. Na biologia, nós temos o Matthew Rose, que ele define 5 critérios também. Coerência interna, poder unificador, onde ele unifica vários tópicos da biologia diferentes. A fertilidade, que tem a ver com a fecundidade ali. A acurácia preditiva, de fazer previsões corretas. E a simplicidade, que seria essa parcimônia, seria a forma dele classificar aquilo que é ciência. Então, alguns filósofos hoje, muitos adotam a ideia de Kuhn para definir o que é ciência. E o que é ciência de Kuhn pode até se valer, mas eu ainda vejo muitos cientistas que aderiram à lógica do que é ciência de Kuhn, mas a forma como fazer ciência ainda utiliza a forma popperiana de falsificação